Olá, pessoal, eu sou Vanderlene Figueiredo e amo aprender das coisas de Deus, da sua palavra. Quantos de nós nunca ouvimos falar sobre Israel, a cidade santa, não é? O país onde morou o Filho de Deus, onde Jesus nasceu. Quantas histórias lindas existem ali naquela cidade. E eu, com a permissão de Deus, estarei em novembro de 2021, agora, se assim Deus me permitir, pisando na Terra Santa, não é? E sabe, existem tantas histórias lindas que a gente lê a Bíblia e às vezes passa batido, mas eu preciso trazer para vocês a história das 12 portas de Jerusalém, para que através de cada uma dessas portas a gente possa trazer alguma aplicação para as nossas vidas espirituais. Então, vamos comigo conhecer a linda história das 12 portas de Jerusalém? A história das 12 portas de Jerusalém está escrito no livro de Neemias, especificamente lá no capítulo 3, a partir dali. Neemias, naquela época, ele era o governador do rei Artaxerxes, e aí Neemias, ele tinha os pais dele enterrados lá naquela terra, não é? Ele estava numa terra distante lá de Jerusalém, e quando ele soube que o país estava desolado, que estava tudo destruído, tudo quebrado, os muros derrubados, as portas tinham sido queimadas, o que acontece? Ele queria reedificar de novo, né? Ele queria reconstruir os muros de Jerusalém. Então pediu permissão ao seu rei para ir até aquela terra e o rei deixou. E então Neemias foi lá e lá, quando ele chegou, muitas pessoas, sumos sacerdotes, ajudaram então na reconstrução dos muros de Jerusalém e também das suas 12 portas. E sabe, as 12 portas têm, ali de Jerusalém, tem lindas histórias. Sabe como hoje a gente tem praças, que você vai para a praça e lá começa a conversar com as pessoas, sentar nos bancos, relembrar histórias, verificar informações, não é? Ter experiências ali na praça. Em Jerusalém não existiam praças naquela época, e existiam então as 12 portas de Jerusalém, e aquelas portas, elas eram portas que eram como se fosse uma praça. De tardezinha as pessoas, os idosos gostavam de uma certa porta, os jovens gostavam de outras, então eles iam sempre ali naquelas portas, sabe? E conversavam e trocavam experiências. Eram locais de suma importância em Jerusalém, os portões ou as portas da cidade. E a primeira porta se chama Porta do Gado ou a Porta das Ovelhas. Essa foi a única porta que foi dedicada pelos sacerdotes ao Filho de Deus, a Jesus. Era por ali que passavam todos os gados e ovelhas para o matadouro para serem abatidos, simbolizando que lá no futuro o Filho de Deus também passaria para derramar o sangue dele e entregar o seu corpo lá na cruz do Calvário por você e por mim. E ali, por aquela porta, foi quando Jesus passou ali no jumentinho e que as pessoas jogaram então tanto as vestes, não é? Quanto as palmeiras, os ramos ali, para que Jesus pudesse passar montado no jumentinho. E aí, no futuro, ele entregou a vida dele, né? No caso, lá no passado, para nós, ele entregou a vida dele por você e por mim. Olha que coisa linda, né? Que gratidão devemos ter no nosso coração. A segunda porta se chama a Porta do Peixe. Era por ali que os pescadores passavam para vender o seu produto. Eles pescavam e passavam por aquele portão lá para o comércio da cidade para vender então o seu peixe. Depois, lá no futuro, o Filho de Deus, ele andou por ali procurando quem seriam os seus seguidores, os seus apóstolos. E na maioria deles eram pescadores de peixe. Mas ele disse: farei de vocês pescadores de homens. E Jesus diz isso para nós também, que nós devemos pescar o mundo, trazer o perdido pecador para perto do Senhor. A terceira porta era a Porta Velha. E aí essa Porta Velha, ela se chamava Velha porque foi a primeira porta construída em Jerusalém. Era a porta mais antiga. E a palavra de Deus diz que tudo se fez novo, tudo que é velho fica para trás. As nossas atitudes, palavras, pensamentos que não agradam a Deus, deve ficar tudo para trás, né? Porque agora nós somos nova criatura e tudo se fez novo. Então, a porta velha, lembra isso, que todas as coisas velhas ficaram para trás lá na antiguidade, né? E até essa porta foi então refeita, não é? Tudo se fez novo. A nossa quarta porta é a Porta do Vale. Era aquela porta que as pessoas passavam para ver um rio, que depois daquela porta, daquele portão, se avistava um rio muito lindo. Mas sabe, é também no vale onde estão os piores predadores, não é? E muitas vezes nós passamos pelo vale da sombra da morte. Aquele vale difícil, com dificuldades, com situações adversas e ruins que abalam o nosso ser. Mas nós sabemos que na cidade de Deus há um rio lindo, um rio cristalino. E nós vamos viver perto
desse rio. Mas antes de chegar esse dia de estarmos com Cristo lá no rio, na cidade celestial, né, perto desse rio, visualizando, vislumbrando essa cidade linda, cheguemos a Deus e mergulhemos nesse rio que é o Espírito Santo, né, aquele que nos dá força para continuarmos no vale dessa vida. A nossa quinta porta é a porta do monturo. Era dali, de Jerusalém, eu acredito que essa porta ainda funciona desse mesmo jeito hoje, que todo o lixo da cidade sai por ali e vai embora. Então, interessante, não é? Que a nossa porta, a porta da nossa vida espiritual, ela só abre para fora, para que todo o lixo, todo o pecado, toda coisa ruim da nossa vida vá junto. Não é? Vai embora para longe de nós, não é? Para que Deus então permaneça no nosso coração, atuando na nossa vida, que o Espírito Santo dele possa trabalhar em nossas vidas, que essa porta abra simplesmente para fora e não para dentro, nos trazendo nada de ruim, nada que desaponte o nosso Deus ou que faça a nossa vida ser uma vida infrutífera ou sem brilho. Então, é isso aí, a porta do monturo, onde tudo de ruim saía por ali. E nossa sexta porta é a porta da fonte, aquela que dava acesso à fonte de Siloé. Lembra quando Jesus fez aquela laminha, passou nos olhos lá do cego e lá na fonte ele lavou e ficou curado? Então Jesus, ele é a fonte da vida. Nossa sétima porta é a porta das águas. É ali, exatamente aquelas águas que vinham ali daqueles portões, elas foram canalizadas para dentro da cidade, para na hora da guerra, os que estão lá fora, que são inimigos, eles não tivessem como beber água. Toda a água estava dentro ali da cidade, foi tudo esquematizado, né? Então, todo aquele povo, eles tinham água em abundância para beber. Então, sabe, Jesus Cristo, ele é a nossa água, aquela que mata a nossa sede, né? Aquela que está ali o tempo todo para nos dar alento, não é? Para revigorar as nossas vidas. A oitava porta é a porta dos cavalos, toda a cavalaria, eles entravam e saíam, o exército ali, saíam e entravam por aquela porta. E sabe, Jesus Cristo, ele está lutando as suas guerras, ele luta as minhas guerras, e se ele luta as nossas guerras, não temos como perder. A nona porta é a porta oriental. Ela é toda de ouro e até hoje é fechada. É aquela porta onde Jesus, o Filho de Deus, entrava e saía do templo. E ela é fechada até hoje. É uma porta diferente, não é? Porque ela é fechada, nós não sabemos. Só sabemos que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas a nós e aos nossos filhos. A 10ª porta é a porta da guarda, onde os soldados eles ficam à espreita o tempo todo ali, vigiando para ver quem que entra, quem que sai, para ver se a cidade está enfrentando algum perigo. E o tempo todo eles ficam ali na guarda. E o guarda de Israel, nosso Deus, ele não dorme, ele não dormita, passa dia e noite vigiando a sua vida e a minha vida, cuidando da sua vida, protegendo a minha vida. A 11ª porta é a porta de Efraim, que para os judeus significa a porta da prosperidade. Então nós podemos ter prosperidade financeira, espiritual, física, material, de saúde, não é? Tudo aquilo que Deus quiser nos dar, Ele nos dará. Mas o que nós temos de prosperidade mesmo é a certeza de que um dia moraremos lá na cidade celestial com Deus, sem dor, sem tristeza, sem medo, numa riqueza celeste e eterna. E a 12ª porta, porta 12, é a porta do pátio. Era dali onde os soldados levavam os presos, não é? Conduziam até a prisão e também quando eles eram liberados, que eles cumpriam então a sua pena, eles saíam por aquela porta também. Então significa aquela porta liberdade, não é? Ou prisão. E você quer o quê? Você quer ser aprisionado pelas obras do maligno, que veio para matar, roubar e destruir? Ou você quer ser livre? Esse livre é um livre de pecado, livre de dores, livre de tristeza, livre de tormenta, livre de medo, com a certeza e a segurança de que o nosso Deus, ele nos liberta do pecado e nos leva então para a cidade celestial. O Deus que liberta.